buscar aqui nesse. Então, em nome de Jesus, todas as guerras que existem dentro de vocês, todas as aflições que acontecem por causa dos nossos desejos egoístas, por causa das nossas ambições enganosas, que elas sejam silenciadas agora em nome de Jesus. Tudo aquilo que vem te afligindo, toda a dor que você vem sentindo, toda a cobiça enganosa do seu coração que muitas vezes te afasta da presença de Deus, que te faz chegar nesse lugar e não receber, e não viver daqui em diante aquilo que o Senhor tem preparado com tanto carinho, porque muitas vezes nós temos sido falhos. No momento em que nós nos colocamos na presença do Senhor e nós não damos a devida atenção àquilo que nós sabemos que é essencial e importante para as nossas vidas. Que em nome de Jesus, que todo espírito maligno bata em retirada desse culto agora, em nome de Jesus. Que toda ansiedade, que toda preocupação, todo estresse, todo medo, bata em retirada da vida dos filhos de Deus, em nome de Jesus. Que nós possamos, em nome de Jesus, nessa noite, nos submeter a Deus, resistir a toda distração do diabo, seja do celular, seja do irmão que está do lado, seja talvez por duvidar de quem está aqui no altar pregando, mas eu quero te dizer, não sou eu, que não seja eu, porque eu não quero que seja eu, mas que precisa ser o Senhor sobre a sua vida. Não é a minha vontade, não é a vontade dos apóstolos, mas é a presença do reino de Deus sendo estabelecida sobre você e a sua casa. Então que nada mais te distancie daquilo que o Senhor tem preparado para você. Que essa noite você não se distraia. Que toda voz de acusação, de contenda, de perturbação seja silenciada dentro de você em nome de Jesus. Que a única coisa que você possa ouvir sem enxergar nessa noite seja o plano que o Senhor tem estabelecido sobre a sua vida. Quero que você respire bem fundo. Todas as vezes que você puxa o ar, você está chamando Deus para dentro de você. No momento em que você solta o ar, está se esvaziando de você mesmo. Então respira. Respira fundo e solta o ar em nome de Jesus. Respira como um ato profético. Se esvazia de você mesmo. Se esvazia daquela resposta que você veio buscar. O Senhor não te trouxe aqui para resolver os seus problemas. O Senhor te trouxe aqui porque Ele é o Deus da sua vida. Você saiu da sua casa para adorar a presença dEle. Independente das circunstâncias. Independente do que está acontecendo à sua volta. Você precisa adorar Jesus da mesma forma. Você precisa amar Jesus da mesma forma. Não por aquilo que Ele te deu, não por aquilo que Ele te prometeu, mas porque Ele é na sua vida. Então respira, filho. Fundo, se esvazia de você mesmo, dá espaço para Ele nessa noite, quebra todo orgulho, todo egocentrismo, dá de olhar para o lado, pegar as coisas que causaram, quebra todo esse orgulho, todo esse castigo, permite que a palavra do Senhor ela fale. Mas bem-vindo, nós te louvamos, estamos de essa noite para que o Senhor a sua boa perfeitidade sobre a nós te adoramos, Senhor. Nós te engrandecemos em nome de Jesus. Jesus. Noite. Noite. Passou aqui. Amém. O importante é que vocês ouçam com atenção a palavra. Amém? Como é difícil estar aqui. Não, a maioria, alguns aí sabem. Mas a apóstola estava conversando com ele agora e ela começou. O voo deu problema e não sei. Meu Deus. Só Deus sabe como foi essa semana. Como as coisas surgem sobre as nossas vidas. E a gente muitas vezes está distraído de nós não temos dimensão daquilo que precisa sobre a nossa história.
Nós estamos vivendo um mês da organização que gera frutos. A glória a Deus. E desde que o apóstolo começou a pregar sobre essa palavra, veio muito forte ao meu coração um tema que é a conversão que gera fruto. Porque a conversão nada mais é do que uma organização. Talvez você nunca parou para pensar nisso. Talvez você está aqui há muitos anos na igreja e você não enxergava dessa forma. Ou, mais profundo ainda, talvez você está aqui há tanto tempo, ou você já passou por aqui, e você ainda não se convenceu, e menos ainda se converteu. Por isso que você não consegue enxergar que a conversão, a organização, ela é uma conversão sobre as nossas vidas. E a conversão é, de fato, o Senhor entrando na sua vida para gerar uma organização. E quando nós estamos lá fora, no mundo, nós vivemos a nossa vida de uma forma louca e tudo é uma bagunça. Só que a gente não enxerga dessa forma. A gente está tão acostumado com o caos. Eu vinha conversando com a Juliana, agora minha cunhada também. E a gente vinha falando como esse mundo aí fora está louco. Jovens, eu trabalho muito no centro, nas semanas. Você vê ali na República, jovens de andando sozinhas pelas ruas, sem medo nenhum. Cracudo lá. Então, a coisa fora no mundo está tão louca e as pessoas elas não percebem. E hoje, quando nós estamos no reino, na presença, nós percebemos que a nossa realidade ela é outra. Mas que a nossa vida ela ainda não mudou por completo, mas nós conseguimos enxergar algumas situações que são adversas àquilo que a gente está se acostumado a viver. E essas situações elas nos assustam. Porém, existem pessoas lá fora, como eu falei, que elas não enxergam isso. Elas andam de moto, cortando carros, né? Ontem eu passei na Radial de madrugada, tinha um rapaz. E talvez aquela pessoa, ela estava ali, naquele momento, tendo uma atitude, para ela era uma adrenalina gostosa, era um prazer. Mas ela não pensou que aquilo poderia ser o fim da vida dela. Todos nós, a maioria, né? A gente sempre fala, alguns vêm pelo amor, outros pela dor, mas a maioria vem pela dor. E a gente vive uma vida no mundo em que a gente não consegue olhar para aquilo que nós estamos vivendo e reconhecer que existe algo de muito errado. Existe uma bagunça gigantesca na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de falar. Porque nós estamos tão dentro daquele problema que a gente se habitua com coisas que não são, com vidas que não são normais, com casamentos que não são normais, com filhos que às vezes fazem coisas anormais e os pais estão tão acostumados que eles nem. Então, em nome de Jesus, nessa noite, o Senhor ele precisa que você entenda. Quando ele quer falar de organização, ele não quer simplesmente falar de organização de agenda, organização de datas, organização de horários, de vida financeira. Não sei o que você pensou, mas quando o Senhor ele fala de organização para a igreja, ele fala de conversão. Conversão é quando você está indo por um caminho, em algum momento você percebe que aquele caminho ele não é o correto. E aí você precisa fazer o quê? Uma conversão. Sair do caminho que você está andando, outro caminho. Quando eu cheguei na presença de Deus, eu estava andando em um caminho. Só que graças a Deus eu não precisei ir muito fundo para entender que a minha vida precisava de uma coisa. E aquilo que eu estava vivendo não era os sonhos de Deus para mim. Talvez eram os meus sonhos, eram sonhos comuns e naturais para as pessoas que estavam à minha volta, mas não era aquilo que Deus ele tinha para mim, para minha casa. E para as pessoas que estavam à minha volta. E eu fiquei pensando, Deus, o que o Senhor quer dizer para a igreja a respeito de uma palavra conversão? Ele falou, eu quero que a igreja entenda
que não é porque vocês são uma igreja, não é que porque nós estamos dentro de uma igreja, que a nossa vida está 100%. Que tudo que você está vivendo é o correto. Ah, mas eu tenho 10 anos, eu tenho 5, eu tenho 1 ano, eu tenho 1 mês. Não importa o tempo. Eu fui num culto esses dias com um amigo meu, conheci uma igreja linda. Eles são uma igreja muito abençoada, muito sábia. Eu conversei com o apóstolo sobre, o apóstolo falou, vai lá, conhece, né? Colhe frutos bons e vamos trazer para a gente poder praticar. E eu vi que a gente entra no ambiente e a gente olha a estrutura, a gente olha aquilo que os nossos olhos físicos, eles veem. Porém, eu sou, vamos dizer que eu sou macaco velho de igreja, porque quando criança eu já fui em muitas igrejas. E eu sei que o que eu vivo aqui e o que eu vivi aqui, eu nunca encontrei em nenhuma igreja. Muitas vezes a gente olha para fora e a gente enxerga lugares lindos, lugares que encantam os nossos olhos, mas quem está fora enxerga de uma forma, e quem está dentro realmente sabe como que é. Não estou criticando a igreja é linda, eu não sei como funciona lá dentro. Mas muitas vezes a gente está olhando a grama do vizinho e a gente está achando que ela é mais verde do que a nossa. Mas nós sabemos aquilo que existe dentro de nós. Só nós sabemos aquilo que nós já passamos, aquilo que nós já vivemos, aquilo que foi semeado dentro de nós. E como eu falei, eu já passei por muitos lugares, mas em nenhum lugar eu vivi o que eu vivo aqui. A família Betel é uma igreja de excelência. A família Betel é uma igreja que as pessoas que passam por aquela porta e se permitem, elas conhecem o mundo espiritual. Não é uma igreja que você vai sentar nesse banco e você vai ouvir falar quem é Jesus, mas você não vai saber quem é Ele porque você não se relaciona. Não. Aqui, se você tiver fome e sede, você vai conhecer Jesus no mais profundo. Porém, muitos lugares que eu passei foram igrejas em que eu ouvia falar de Jesus, mas eu não tinha acesso a esse Jesus. Eu não conhecia esse Jesus. Por quê? Porque era um lugar onde eu ia nos domingos, eu ouvia uma palavra, me alimentava para a semana, e eu voltava para casa e tudo continuava o mesmo. Não existia uma mudança de atitude, não existia uma conversão. E no dia que eu fui nesse culto, a palavra ela falou muito comigo, e eu comecei a olhar para a minha vida. Eu comecei a olhar para a minha casa, eu comecei a olhar para tudo que o Senhor ele já tinha feito na minha vida. E eu vi que o Senhor ele tinha feito muitas coisas. Eu vi que eu já vivi grandes coisas no reino de Deus, eu já vivi grandes coisas na presença do Senhor. E eu creio que você também já viveu. Eu creio que Deus ele já entrou na sua casa, na sua família, e Ele transformou muitas coisas, né? Você já viveu grandes experiências com o Senhor. E eu percebi que muito na nossa caminhada com Jesus, a gente se sente satisfeito. A gente já está tão gordo, tão cheio de algo que a gente acha que é importante, que é suficiente, que a gente para de dar importância para aquilo que o Senhor ainda tem para fazer. Talvez você está sentado aí hoje, como eu falei no início, você veio aqui buscando algo, e muitas vezes você sai daqui não levando nada. Porque a palavra, ela até fala com você no momento, mas quando você sai da porta para fora, as aflições, as dificuldades, elas acabam tomando o controle e você não absorve e não vive nada daquilo que foi pregado no culto, daquilo que foi falado, aquilo que foi preparado com amor pelo Senhor, para ser derramado sobre as nossas vidas. E a nossa vida no reino, ela não pode ser uma vida de barganha. Não pode ser uma vida onde eu peço e o Senhor me dá. Uma vida onde eu vou lá fora, faço o que tenho que fazer, venho para o culto, me arrependo, me resolvo e volto a viver aquilo que eu achava ou que eu queria viver. Como eu falei, não é porque nós somos igreja, não é porque nós estamos dentro da igreja, que a minha e a sua vida, ela está 100%. Nós estamos vivendo exatamente aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Pode estar agradável para mim, pode estar agradável para você, mas a gente muitas vezes está tão no automático, tão ali,
no automático, sabe? Diante das circunstâncias, que a gente não consegue parar e olhar a nossa volta, olhar para dentro de nós e enxergar aquilo que tem acontecido que está fora do controle do Senhor. Ou talvez o controle nem esteja na mão dele, o controle está nas nossas mãos. Nós decidimos para onde vamos, nós decidimos o que fazemos, nós escolhemos como fazemos. Se eu quero, eu vou e faço, se eu não quero, eu não vou e não faço, e assim por diante. Mas quando você decide sentar nessa cadeira aí, e abrir a sua vida para que Jesus ele entre e gere a mudança, a organização, a transformação que ele precisa fazer, não pode ser da sua vontade. Não pode ser a minha e a sua conveniência. Não pode ser como nós queremos. Não pode ser no seu tempo. Mas precisa ser no tempo do Senhor. Toda a organização do Senhor sobre as nossas vidas, ela é uma semeadura. Ela é uma mudança, né? Uma transformação. Por quê? Porque lá fora, como eu falei, as pessoas elas vivem uma vida totalmente diferente da qual a maioria aqui vive hoje. E elas semeiam frutos muitas vezes que elas nem sabem o que elas vão colher, ou elas acham que elas não vão colher. Mas elas estão tão no automático que simplesmente elas agem e reagem de acordo com as suas emoções. E quando a gente se converte, como eu falei, ao longo da nossa caminhada a gente vai andando, vivendo, tendo experiências, e a gente acha que a gente já viveu de tudo. E a gente acaba tirando ali o controle da mão do Senhor. E nós começamos a viver e fazer aquilo que nós queremos. Se você parar para olhar para a sua vida hoje, não estou falando de organização pessoal, como eu falei, mas eu falo em questão de organização espiritual. Eu falo em questão de transformação, de ser um homem carnal, uma mulher carnal, muitas vezes parecido com o mundo, muitas vezes mundano, muitas vezes cheio de pecados, cheio de ações erradas, mas que está lutando para caminhar em direção a Jesus e não ser mais aquela pessoa que era quando chegou aqui, mas se tornar uma pessoa mais semelhante, parecida com Jesus, como a palavra ela nos ensina. Essas escolhas, essas situações, quais são os tipos de frutos que você tem colhido com elas? O que você tem gerado dentro da sua casa, o que você tem visto, né, no seu trabalho, nos lugares aonde você passa. Talvez você chegou aqui e está até hoje e você não enxerga nada disso. Você não enxerga em que tem lugares em que você passa, em que você prejudica pessoas, em que você fere pessoas, às vezes no trabalho ou até mesmo dentro da sua casa, em que você tem atitudes que você sabe que são atitudes que você não deveria ter como um filho de Deus, mas você está tão ali, tão cheio de si, tão no automático, que simplesmente você vai lá e faz. Você já não se preocupa mais com aquilo que o Senhor ele se importa, aquilo que agrada ao Senhor ou não. Os frutos que você tem gerado através da sua semeadura têm sido frutos bons ou frutos ruins? Tem sido frutos de vida ou frutos de morte? Toda a vida, todo o caminho, ele vai gerar frutos. Mas existem escolhas que geram frutos de vida e existem escolhas que geram frutos de morte. Existem decisões nossas que nos levam cada vez mais a um caminho e a uma vida de morte. Tanto a palavra organização quanto a palavra conversão são palavras que elas exigem esforço, vamos dizer assim. São palavras que exigem sacrifícios para que uma mudança ela seja gerada. Eu não sei se você gosta, mas eu não gosto de morar num ambiente bagunçado. A minha casa a gente está passando por uma reforma tem 2 meses. Tem sido os meses mais estressantes da minha vida. Porque eu não consigo conviver no meio da bagunça. Eu não consigo entrar num lugar e uma sala que não tem sofá, uma sala que não tem rack. Da mesma forma, deve ser difícil um ambiente de uma família onde não tem paz, um ambiente de uma família onde não tem amor. E para a pessoa muitas vezes que habita nesse lugar, que vive uma vida assim bagunçada,
é muito difícil ela olhar para dentro dela, para aquilo que ela tem vivido e ela reconhecer que ela precisa de mudança. Eu sei que existem áreas na sua vida, assim como existe na minha, e foi o que o Senhor ele falou para mim. Existem coisas na sua vida que não me agradam. Mesmo tanto tempo no reino de Deus, existem atitudes suas que são uma bagunça, que são uma perfeita desorganização. E às vezes a gente olha e fala assim, mas Senhor, eu achei que eu era convertido. E até talvez a gente estava ali, a nossa vida por um completo, é uma vida de conversão na casa de Deus. Mas como eu falei, existem momentos em que a gente se perde e a gente desvia o foco do caminho que o Senhor ele tem para as nossas vidas. Só que o Senhor ele é muito bom e ele derrama sobre nós palavras para abrir os nossos olhos. E como eu falei, essa palavra de organização não é uma palavra para as nossas coisas comuns, para as coisas naturais da nossa vida, mas é uma palavra para que a sua vida ela seja mudada de dentro para fora. Não importa como a sua vida está fora, não importa como as coisas acontecem fora de você. Se dentro de você existir paz, é isso que importa para o Senhor. Se dentro do seu coração, dentro da sua mente, as coisas estiverem organizadas, as coisas estiverem acontecendo conforme a vontade do Senhor, é isso que Ele se preocupa, é isso que Ele quer que aconteça sobre a sua vida. Quando eu cheguei no reino, a minha casa era bonitinha. O meu carro era bom, o meu emprego era bom, mas dentro de mim, dentro das pessoas que conviviam comigo, tudo era uma bagunça. E chegou uma hora da minha vida em que eu tive que olhar para tudo isso e falar, Senhor, eu não quero mais isso na minha vida. Eu não quero mais viver essa destruição que eu tenho vivido. E eu precisei fazer muito esforço para gerar toda a mudança que o Senhor ele tinha para fazer sobre a minha vida. E gente, mudar dói. Quem aqui já fez mudança de casa? Levanta a mão. A minha sogra ela mudava todo mês. E quem fazia as mudanças dela era eu, com a minha esposa. Chegou uma hora que a gente já não aguentava mais. Eu falei, chega, ela vai morar com a gente, porque eu não aguento mais fazer mudança. Porque mudança machuca, mudança quebra coisas, mudança cansa, mudança te deixa exausto, né? Mudança te faz pensar em desistir, né? Te faz abrir mão de muitas coisas que você enxerga ali naquele momento que não tinha necessidade de você ter ali na sua casa. Então mesmo que a mudança ela doa, mesmo que a conversão ela doa, mas ela é importante porque ela vai te fazer enxergar que existem coisas que você não pode carregar na sua vida. Existem coisas que não é a vontade do Senhor sobre a sua vida. Então por mais que doa, por mais que seja difícil, igreja, é necessário que mesmo você estando aqui há tanto tempo, que você permaneça se convertendo. Que você permaneça olhando para os frutos que você tem gerado na sua vida, para os frutos que você tem semeado, para aquilo que você tem feito com as suas ações, com as suas escolhas. E que você possa olhar e ver se você realmente está sendo aquilo que Jesus ele espera de você, ou se você, como eu falei, já tomou o controle da sua vida e simplesmente está ali vivendo uma rotina, vivendo algo que é natural, que é físico, diante do seu dia a dia. Para você se converter e mudar os frutos que você tem semeado, você precisa decidir mudar a semente que você tem plantado. Mudar os frutos que você tem colhido, você precisa mudar a semente que você tem semeado. Vou pedir para a Larissa colocar aqui um tema para vocês. Conversão gera frutos, amém? Não foi essa imagem que o Senhor ele falou comigo. Mas foi essa imagem que eu vi quando eu olhei para a minha vida. Foi essa imagem que eu vi quando eu olhei para o meu passado. E eu olhei para o meu passado e eu glorifiquei porque eu enxerguei que o Senhor ele fez muitas coisas. Que por muito tempo, essa árvore que me representa, que representa a minha vida, ela mudou. Porém, devido a tudo que a gente vive, devido ao nosso erro, aos nossos achismos, a gente acaba destruindo tudo aquilo que o Senhor ele faz. Coloca a outra foto, Lari, por favor. Esse é o tema que o Senhor ele quer que a
a gente saia daqui vivendo. Aqui são pessoas que estão debaixo de uma árvore, com fome e sede daquilo que Deus ele tem para fazer sobre a vida delas. Só que para você chegar aqui, nessa situação, volta o tema. Você estava dessa forma. Para você chegar a se tornar uma árvore onde pessoas, aonde a sua família, aonde a sua vida vai ser uma árvore cheia de frutos, você precisa reconhecer que você está daquela forma. Volta, por favor, em nome de Jesus. Pode deixar isso aí. Eu quero que agora, em nome de Jesus, você comece a olhar para a sua vida. E a enxergar, sem que nada te distraia, quais são as áreas da sua vida que estão dessa forma. Quais são as escolhas da sua vida espiritual que você tem feito errado e que você olha e que está dessa forma? É a sua célula? É o seu relacionamento com o seu líder? É o seu casamento? É o seu relacionamento com os seus filhos? É o seu trabalho? É as palavras que saem de dentro de você? Não sei. Mas você sabe. Eu li um livro uma vez, e no livro esse autor, ele era cristão, ele falava que ele costumava analisar as pessoas, né, americano, então lá tudo tem jardim, pelo jardim da casa das pessoas. E aí ele falou que uma vez ele foi na casa de um pastor e ele chegou lá, tinha um monte de plantas, assim, parecia uma floresta linda. E ele olhou para aquele jardim e ele falou, uau, esse pastor deve ser um cara top. E aí quando ele foi elogiar o pastor pelas plantas, o pastor sorriu e falou para ele, toca aqui. E quando ele colocou a mão, todas as plantas eram de plástico. E aí eu falei, meu Deus, por quê? Porque talvez a gente chega na igreja, a gente chega nos lugares, a gente põe a melhor roupa, a gente passa a melhor maquiagem, a gente põe os dentão branco lá, o melhor cabelo, toda a aparência linda. E as pessoas elas olham e elas falam, uau, que pessoa bonita, como ele fala bem, olha o carro, olha a mansão, olha o jardim, mas dentro dele não passa de flores vazias, não passa de um jardim morto, de um jardim destruído, que aparentemente quando as pessoas olham, elas veem pela palavra, pelo posicionamento, muitos frutos, muitas histórias bonitas, mas quando olha para dentro da pessoa, para dentro de você, enxerga esse vazio. A palavra fala que Deus, ele não vê como o homem vê, como aquele pastor viu, um jardim lindo, mas o Senhor, ele enxerga a essência, o Senhor, ele enxerga o que tem dentro de você. Gente, eu reconheço que muitas áreas da minha vida estão dessa forma. Muitas áreas da minha vida estão secas, estão vazias, estão mortas. Muitos frutos que eu tenho gerado são frutos ruins. E o reconhecer, ele é muito importante, porque se você não olhar para onde você está, você não vai chegar em lugar nenhum. Quando eu estava preparando essa palavra, gente, a palavra está aqui, ela não está 100% pronta. E eu falava, Senhor, como que eu vou pregar se a palavra não está pronta no esboço? O esboço é o caminho. E aí o Senhor, ele falou, se dentro de você ela estiver pronta, não importa como ela está por fora, não importa como você vai enxergar, mas dentro de você ela precisa estar viva. Não importa se você está cansado, se você está triste, se você está destruído, mas dentro de você tem que existir vida. Dentro de você, a excelência do Senhor, ela tem que existir. Porque se fora de você tudo tiver uma zona, se tiver zoado desse jeito, e dentro de você tiver como aquela árvore cheia de frutos, tudo que está à sua volta, ele vai ser transformado. Porque se dentro de você estiver organizado, automaticamente, você vai gerar a conversão necessária fora de você, nas pessoas que estão à sua volta, nas circunstâncias, nas situações da sua vida. Mas e se você estiver aqui muitos anos, e dentro de você tudo estiver uma bagunça? Fora de você é aquela floresta que eu falei do pastor lá dos Estados Unidos, mas dentro de você forem as plantas e as flores de plástico. Como é que você vai transformar a pessoa que está do seu lado? Como é que a vida vai ser melhor para você se você está todo perturbado, todo perdido, todo destruído?
Larissa, coloca para mim Mateus 11, 28 ao 30, por favor. Aqui diz assim, ó: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por fora uma árvore bonita, cheia de frutos aparentes, mas por dentro um estressado, um ignorante, um briguento, um acusador. Uma pessoa cheia de contenda, cheia de si, cheia de achismo. O dono da razão. Quantas vezes durante esse dia eu olhei para mim e eu enxerguei isso aqui. Um homem que muitas vezes tem resposta para a vida de muitas pessoas quando precisam de ajuda, quando buscam uma palavra. Mas na maioria das suas ações e das suas escolhas, está seco e vazio. Está muitas vezes sem dormir, preocupado, com aflições, mesmo sabendo o caminho que ele tem que seguir, mesmo sabendo que existem frutos. E já existiu uma árvore muito linda e muito cheia de frutos. Mas o nosso ego, muitas vezes, eles sufocam esses frutos e eles matam esses frutos. Talvez você olhe para a sua família, olhe para os seus filhos, e você não enxerga nada de bom, mas o Senhor, Ele vê algo de bom. Talvez o que está de errado, ele está dentro de você e não está fora. Talvez a dificuldade, ela não seja tão grande quanto você está enxergando, mas você precisa reconhecer que você está cansado, que você está sobrecarregado e que sozinho nós não vamos conseguir. Sozinho você não vai conseguir resolver nada fora de você. Quem dirá dentro de você? Nós precisamos, em nome de Jesus, reconhecer o Senhor em nossos caminhos, nas nossas palavras, nas nossas dificuldades. Nós precisamos decretar todos os dias aquilo que muitas vezes nós lemos na palavra, mas nós não temos forças para externar, nós não temos forças para praticar. Existem pessoas aqui de todos os tipos, pessoas que estão vindo talvez pela primeira vez hoje, e pessoas, como eu falei, que já estão há muito tempo aqui. Só que eu sei que todos que estão aqui não estão satisfeitos quando olham para aquela imagem e imaginam as áreas secas das suas vidas. Imaginam as dificuldades que você tem vivido e que você não consegue forças para buscar a solução no Senhor. Só que foi como ele disse: venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu te darei descanso. Todo domingo você está aqui, mas você não consegue parar, olhar e enxergar o descanso que o Senhor Ele tem para você. Porque a sua vontade, o seu eu, o seu caminho errado, tem sufocado tudo aquilo que o Senhor Ele tem tentado fazer dentro de você, dentro da sua casa, dentro dos lugares aonde você entra, no seu coração, na sua mente. Tudo é uma bagunça, tudo é uma confusão. Geralmente a gente olha para as pessoas e fala assim: nossa, aquela pessoa ali foi batizada no Espírito Santo. Como você sabe? Porque ela orou em línguas, porque ela rodou, porque ela gritou. Mas a principal evidência de uma pessoa que está sendo transformada, que está se convertendo, que está sendo batizada no Espírito Santo, é a transformação das suas atitudes, é a mudança das suas escolhas. Você quer saber realmente se você está mudando, se Jesus ele está conseguindo ser eficiente na sua vida? É quando as pessoas que estão à sua volta, elas conseguem enxergar quem você era e quem você está se tornando. Elas conseguem enxergar a mudança que você está expondo para elas. Não é por aquilo que você fala, que é aparente, mas é por aquilo que você age. Da forma como você reage diante das dificuldades. Conversão é renascimento. É Deus ele arrancar o seu coração vazio, doente, ferido, cheio de problemas, cheio de histórias ruins, e ele colocar um novo coração puro. Um coração puro não é um coração que não acredita naquilo que o Senhor ele pode fazer.
Um coração puro é um coração que, independente da circunstância, como eu falei, independente de como esteja o externo, ele sempre vai olhar para aquela situação adversa da vida e sempre vai ver Jesus naquela situação. Sempre vai olhar e ver os desertos da sua vida como uma oportunidade de mudança. Nenhuma dificuldade que você está passando, nenhum problema que você está enfrentando é para você morrer ou é para você desistir. Mas é para você poder enxergar que você precisa ter um novo posicionamento, filho. Que você precisa mudar as suas ações diante das coisas, diante das pessoas que muitas vezes te ferem, que te causam prejuízos, que te geram, situações que fazem com que o seu eu, muitas vezes, eles querem aflorar. Mas Jesus, ele precisa ser maior dentro de você. Jesus, ele precisa ser aquele que dosa, dentro de você a atitude, o falar, o pensar, o agir. Jesus, ele tem que ser o dono da sua vida, o dono da sua conversão, como a palavra fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus, ele é o caminho que leva à verdade. Jesus é o caminho que leva para o Pai. Só que se ele não estiver dentro de você, se ele não fizer parte do seu caminho, você não está indo para o Pai. O último lugar aonde a gente vai chegar é na eternidade com o Pai. Nós podemos passar 100 anos aqui dentro da igreja, mas se esses 100 anos aqui dentro não forem 100 anos de humilhação, de arrependimento, não forem 100 anos de entrega verdadeira, de perdão, de cura e de libertação, nós não estaremos no caminho certo que o Senhor tem para trilhar sobre as nossas vidas. E é aquilo que a palavra fala, quando chegar lá na eternidade, o Senhor vai olhar e vai falar o quê? Aparta de mim, porque eu não te conheço. Mas, Senhor, eu fiquei tantos anos na sua casa, eu fiquei tantos anos dentro da igreja, na sua presença. Mas foram anos de aparência, foram anos de mentira, foram anos de sequidão, sem intimidade, sem conseguir separar um tempo no seu dia para orar, para adorar, para entregar a sua vida ao Senhor. Vai servir no ministério, serve murmurando. Vai fazer uma célula, faz a célula murmurando. Vai evangelizar, evangeliza murmurando, porque a pessoa que você está evangelizando só reclama, não consegue enfrentar as dificuldades. Ei, quem conhece Jesus é você ou é ela? Quem ouve a palavra todo domingo aqui é você ou é ela? O pai da acusação, o pai da mentira, o pai da bagunça é Satanás. E o Senhor, ele é um Deus de paz, e a palavra fala que o Deus de paz esmagará Satanás. Então o Deus de paz que esmaga Satanás, ele precisa estar dentro de nós, para que a nossa conversão, ela gere frutos sobre a vida das outras pessoas, para que a nossa conversão faça com que as pessoas olhem para nós e falem, eu quero ser como aquela pessoa, eu quero conhecer o Deus que ela conhece, eu quero agir como ela age, eu quero ter a fome e a sede pela palavra que ela tem. Nós precisamos reconhecer Jesus nos nossos caminhos. Nós precisamos olhar para dentro de nós e reconhecer todas as áreas mortas, toda a bagunça que existe dentro de nós. É muito fácil a gente olhar e falar, a vida do fulano é assim, fulano é assado. Eu lembro que quando eu falava para o meu líder assim, a Márcia não sei o quê, ele olhava para mim e ele falava, tá, mas e você? É muito fácil eu olhar para a igreja e enxergar defeitos, eu olhar para o irmão do lado e enxergar defeitos. Mas e você, filho? Como que eu posso olhar o erro do outro e eu não consigo olhar o meu erro? Como eu posso ver a trave que está no olho do meu irmão, a bagunça que está na vida dele, se eu não consigo enxergar a bagunça que está na minha vida? O papel de acusar é de Satanás. O nosso papel é de amar. O nosso papel é de dar o braço, de abraçar, de levantar, de limpar as feridas, de trocar as vestes e andar junto, em crescer junto, em mudar junto, em semear frutos novos juntos. Já pensou se quando você chegasse na igreja ou quando você fosse orar, Jesus ele olhasse para você e falasse também, só faz coisa errada. Do jeito que você está aí, nunca vai dar certo, desiste logo. Com essas escolhas que você tem aí, não tem jeito, vamos esperar que logo vai morrer. Igual muitas vezes falam, esse aí não tem mais jeito não, é só a morte para dar jeito. Quantas vezes nós olhamos para as pessoas fora daqui, ou até mesmo aqui dentro, e nós pensamos dessa forma.
Só que se nós estamos olhando para as pessoas, para as circunstâncias assim, como é que nós temos olhado para dentro de nós? Como é que nós temos lidado, né, com os nossos erros, com as nossas frustrações? Em Provérbios 3:6 diz assim, ó. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Mas eu já aceitei Jesus, eu já venho no culto, eu participo de uma célula, mas não é só aos domingos, não é só no dia da célula, é todo dia, é todo instante, é em toda dificuldade, é em toda dor. Nós precisamos reconhecer Jesus, porque só Ele pode endireitar as nossas veredas. Só Ele pode nos fazer enxergar aquilo que sozinho nós não enxergamos. Sem Jesus nós não podemos coisa alguma. Mas em Jesus nós podemos todas as coisas. Diga glória a Deus. Para mudar os frutos que você tem colhido, você precisa reconhecer Jesus em todos os seus caminhos. O arrependimento diário, ele nos permite ser cuidado pelo Pai. Só que para se arrepender, como eu falei, você precisa olhar para dentro de você e enxergar aquilo que está errado. Enxergar os seus pecados, não só o do irmão, mas os seus também. Se você não reconhece o Senhor sobre a sua vida, diante das dificuldades, diante dos desertos, se você não reconhece o Senhor diante dos seus erros, dos seus pecados, você não se converteu. Você não está vivendo uma vida de mudança. Mas você está vivendo uma vida de aparência. Você pode até parecer uma árvore bonitinha, bem arrumadinha, mas dentro de você não existem frutos. Não existem frutos que as pessoas olham e elas reconheçam Jesus diante dessas situações e das suas aparições, vamos dizer assim. Em João 15, 1 e 2, diz assim, ó. Eu vou ler aqui para não perder muito tempo, amém? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Jesus, ele é o agricultor. Só que assim como eu reconheci na minha vida, que mesmo durante tantos anos, tanto tempo na presença de Deus, os frutos eles já não eram mais excelentes como antigamente. Sabe, a aparência já não era excelente como quando Jesus ele me resgatou e começou a gerar transformação sobre a minha vida. Foi porque eu não permiti ser poldado por Jesus. Foi porque eu não permiti que Jesus ele viesse e tirasse aquilo que ele precisava tirar. Que ele tirasse o estresse, que ele tirasse a raiva, a ignorância. Jesus ele não vai fazer nada além daquilo que você permitir. Eu sempre falo, o diabo ele é mal educado, sim ou não? Ele chega, ele entra, ele destrói, ele bagunça, ele acaba com tudo. E ele não te pede permissão. Mas Jesus ele só faz aquilo que você permite. Jesus ele só ocupa o espaço que você permite que ele ocupe. Enquanto você continuar achando que toda aquela bagunça é certo, que aquilo tudo de errado que nós temos vivido é correto, Jesus ele não vai mudar. Mas a partir do momento que você reconhecer e se humilhar e se lançar aos pés de Jesus, reconhecer que você está vazio, que você está fraco e que você precisa dele para mudar, aí sim ele vai entrar e fazer aquilo que ele precisa fazer. Mas você precisa reconhecer. Você precisa abrir a sua boca e clamar, você precisa olhar para a sua vida e falar, Senhor, eu reconheço que isso está errado. Eu reconheço que isso não tem nada a ver com aquilo que o Senhor tem me ensinado, com aquilo que eu tenho achado, que eu tenho vivido na minha vida com o Senhor, na presença de Deus. Sempre haverá coisas a serem mudadas. Sempre haverá situações a serem transformadas dentro de nós, curas, né, para acontecerem sobre a minha e sobre a minha vida. Porém, o Senhor, Ele sabe que nem sempre a gente está disponível para isso. Nem sempre a gente quer mudar. Ah, mas eu quero ganhar dinheiro. Mas eu não quero economizar para isso.
Eu não quero mudar as minhas finanças para isso. Ah, eu quero parar de beber, mas eu não quero sair do meio do convívio do alcoolismo das minhas amizades. Eu quero largar a prostituição, mas eu não quero abandonar os grupinhos de videozinhos errados e assim por diante. Nós queremos que Jesus ele faça um milagre que nem a gente mesmo está disposto a viver. Nem a gente mesmo acredita que é possível que a gente viva. Se você quer colher frutos bons, se você quer colher novos frutos, você precisa mudar a sua semeadura. Se você quer se tornar uma árvore cheia de frutos, se você quer se tornar uma árvore não só aparentemente externa, bonita, mas também interna, você precisa deixar Jesus ser o pastor da sua vida. Você precisa deixar Jesus ser o rei, o Deus da sua vida. Deixar Ele conduzir todos os seus passos, tudo aquilo que você tem vivido. A palavra fala que Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. E ele é o pai da mentira. E Satanás sim, ele é o responsável muitas vezes de tudo aquilo que você tem semeado, de tudo aquilo que você tem feito, de que você tem vivido. Ele também se torna o responsável da colheita. Mas dentro de mim, de você, está o poder para dizer não para tudo isso. Dentro de mim, de você, está o poder para dar um basta em tudo que nós temos vivido, em toda a dificuldade que nós temos passado, né? Em todas as vezes em que nós olhamos para a nossa vida, para a nossa casa, e a gente não consegue enxergar Jesus, a gente não consegue encontrar uma saída para aquela dificuldade. O seu sim para Jesus é um não para o diabo. Não existe meio termo, né? Geralmente as pessoas no mundo elas falam, mas eu sou filho de Deus. Não. Aquele que está no mundo, ele pertence ao maligno. Aquele que está no mundo não tem jeito, as ações dele são ações parecidas com o diabo. E quando as nossas ações são ações parecidas com as ações do diabo, não tem como nós dizermos que nós somos filhos de Deus. Porque o diabo ele nos adota. E nós cada vez mais nos parecemos com ele. Cada vez mais nós agimos de uma forma parecida com ele. Por mais que nós tenhamos Deus no coração, por mais que a gente acredite na palavra, mas são os nossos frutos que dizem o que tem dentro de nós. São os nossos frutos que dizem a quem nós temos servido. Diga misericórdia. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Aqui a palavra está dizendo dinheiro, mas nós sabemos que não é só sobre o dinheiro, mas é o diabo, é a Satanás. Não tem como eu fazer as coisas do mundo e querer ser santo dentro da igreja. Não tem como lá fora as minhas atitudes serem atitudes erradas, mas achar que Deus ele precisa me perdoar diante de tudo aquilo que eu fizer. A decisão de mudar, a conversão, ela só acontece a partir da decisão de não fazer mais a vontade do diabo, a partir da decisão de não servir mais a dois senhores, não semear mais as sementes que trazem destruição para a sua vida, não fazer mais aquilo que você sabe que acaba com tudo aquilo que o Senhor ele construiu. Mesmo que aparentemente, mesmo que as suas palavras, mesmo que a sua aparência, não importa. São as suas atitudes que dizem a quem você está servindo ou o que você tem vivido. Nós precisamos mudar as nossas sementes, família. Nós precisamos converter a nossa semeadura, nós precisamos converter as nossas vidas, mesmo estando dentro da igreja. Se o Senhor ele olhou para nós, ele olhou para a família Betel e falou assim, organiza, é porque existia alguma bagunça. Só que a bagunça não é do prédio, não é da organização dos ministérios, a bagunça é dentro dos nossos corações, a bagunça é dentro da nossa intimidade, é dentro do nosso quarto, a bagunça é no nosso devocional, a bagunça é no nosso temor, que talvez nem exista mais. A bagunça é na nossa preocupação quando nós vamos fazer algo que a gente sabe que não agrada a Deus, e a gente para, a gente pensa e mesmo assim a gente vai lá e faz.
Porque a gente pensa, o Senhor ele vai me perdoar. Eu vou lá no culto domingo, eu me lanço aos pés de Jesus, e Ele me perdoa, eu me arrependo e fica tudo bem. Se o Senhor ele falou que precisa existir uma conversão na igreja, uma organização dentro de mim, de você, é porque existem sim coisas que estão fora do controle dEle. Existem sim coisas que estão fora do padrão de excelência do Senhor. A vida com Deus, ela é excelente. A vida com Deus, ela não existe mentira. Ela não existe contenda, ela não existe fofoca, ela não existe discórdia. A vida com Deus, ela não existe pecado, porque pecado é um acidente. Quem peca é aquele que não sabe aonde ele quer chegar. Porque aquele que quer ser salvo, ele tem plena convicção aonde ele quer chegar, e ele sabe exatamente quem ele precisa ser para ele chegar onde ele deseja chegar. Quem peca é quem faz a conversão errada e entra em enrascada, e entra onde sabe que não deveria entrar. A nossa vida não é um acidente. A nossa vida não é uma colisão, não é uma escolha errada. A nossa vida é e precisa ser uma decisão de se lançar aos pés de Jesus e não aceitar mais viver da forma que a gente vive. Quando eu analisei a minha vida em diversas situações, quando eu olhei para dentro de mim, quando eu meditei nessa palavra, eu falei: Senhor, o Senhor já fez muitas coisas, mas eu não posso me sentir satisfeito. O Senhor já alcançou muitas vidas, eu já entrei em muitas casas, eu já orei e vi cura acontecer, eu já falei de Jesus para muitas pessoas, mas não é o suficiente. O Senhor já me curou, já mudou o meu casamento, já fez na vida da minha mãe, dos meus irmãos, mas não é o suficiente. Existe mais. Você não pode aceitar que seja só isso. Por mais que pareça muito, existe mais. O Senhor tem muito mais para fazer, não é só isso. Não é porque você já leu a Bíblia uma vez, não é porque você lê de vez em quando, que é o suficiente. Existe mais. O Senhor todos os dias tem algo para derramar sobre as nossas vidas. Não permita ser distraído, não permita com que o diabo ele te engane, ele te distraia, porque a distração ela vai te levar à morte. Se você não se permitir ser poldado, se você não se permitir ser acessado pelo Espírito Santo no seu secreto, você vai morrer. Você vai olhar para trás e vai se agradar muito mais com aquilo que você vivia, do que com tudo que o Senhor ele já fez dentro da sua vida, com tudo que o Senhor ele já transformou dentro de você. Existe mais, igreja. Existe mais. Nós não podemos ser miseráveis e nos contentar com isso, com o que estamos vivendo, com quem somos, com o que temos feito, diante dessa geração perdida, diante de tantas pessoas aí, vivendo uma vida louca de suicídio, de guerras. Nós não podemos nos contentar. Se o Senhor ele te colocou dentro desse lugar, é porque existe muito para fazer dentro de você, e acima disso existe muito para ser feito lá fora. Existem muitas pessoas para você pregar com o seu exemplo, com a sua transformação. Toda dor, toda dificuldade é o seu testemunho. É a história que você vai contar quando você sair lá fora. Quando você entrar nas casas e ver as pessoas chorando, ver as pessoas sofrendo, você vai olhar e vai falar: eu já passei por isso, mas eu venci. E você também vai vencer. Mas para isso existe um preço, existe uma renúncia, existe uma dor, existe uma mudança, uma conversão de pensamentos e atitudes que você precisa tomar, mas vai valer a pena. Só que se nem você acreditar, como você vai fazer as pessoas acreditarem? Se nem você estiver vivendo, como é que você vai fazer as pessoas viverem? Se dentro de você está bagunçado, como você vai organizar? Ajudar as pessoas a organizar dentro de si mesmos. Põe Isaías 55, do 7 ao 9, Lari, por favor. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Deixa eu ler aqui. Que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os seus são os pensamentos de vocês,
nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. O Senhor, Ele é Deus porque Ele sabe mais do que eu e do que você. Os planos do Senhor, eles são melhores e perfeitos para mim e para a sua vida. Não se deixe enganar por sonhos, por coisas, por dinheiro, por carro, por casa, por emprego, nada. Você pode ter o que você sonhar, mas se você não tiver Jesus, de nada adianta. Se Jesus ele não fizer parte do seu dia a dia, se Jesus ele não estiver dentro da sua casa, não adianta você aparentemente estar bem. Não adianta você estar ali feliz, indo para uma balada, indo tomar uma cerveja, indo para lugares que agradam a sua carne, mas se o seu coração ele estiver vazio. Quantas pessoas já passaram por aqui e não estão mais aqui? Quantas pessoas já passaram por aqui, ao invés de se reconhecer como pecadores, como pessoas que estão vivendo uma vida errada, e acharam que eram os donos das razões, e muitas vezes brigaram com o líder, falaram mal do líder, criaram confusão, e foram lá para fora arriscar. Voltaram para lá, para o mundão, achando que lá ia dar certo, e infelizmente não se acharam, não conseguiram se resolver, e talvez até hoje não reconheceram que o erro estava dentro delas. Você não pode ser mais um, eu não posso ser mais um dono da razão. Nós precisamos reconhecer o Senhor, nós precisamos entender que o plano de Deus é perfeito para as nossas vidas. E que se você está aqui é porque ainda existe chance. Se você veio aqui hoje é porque ainda existe a oportunidade de transformar a sua vida. Jesus, Ele é o Deus e Rei sobre todas as coisas, então não existe circunstância que Ele não pode viver, que Ele não pode mudar, que Ele não pode transformar. Se você sentar com cada pessoa que está aí nesses bancos hoje, por mais problema que ela tenha, se ela contar a história dela, você vai ver que às vezes o seu problema não passa de uma simples birra, de uma simples arrogância e egoísmo. Mas se você entender que é dependendo do Senhor, que nós vamos alcançar a eternidade, que nós vamos alcançar a excelência, que nós tanto almejamos dentro dessa casa, dentro dessa igreja, esses bancos aí nunca mais vão estar vazios. A sua célula nunca mais vai morrer. O seu discipulado nunca mais vai ser um discipulado de atraso, de falta. O casamento, o casamento dos seus discípulos, dos seus filhos, os filhos dos seus discípulos, não serão mais os mesmos. Mas não adianta eu achar que o outro tem que fazer. Começa por você. A conversão, ela começa por você. Lá na minha casa, ela começou por mim. Fui eu que quebrei a cara, fui eu que cheguei no fundo do poço, fui eu que olhei para cima e reconheci que não existia Jesus nas minhas ações, e reconheci que eu precisava colocar Jesus na minha vida. Fui eu que aceitei Jesus, eu que me batizei primeiro e eu que fui lá pregar. Para as pessoas que muitas vezes sabiam dos meus defeitos, sabiam dos meus traumas, sabiam que eu era aquela pessoa tímida, aquela pessoa muitas vezes arrogante, ignorante, mas através de Jesus eles conseguiram enxergar a minha mudança. Então não é o seu marido, não é a sua esposa, não é o seu filho, não é a sua mãe, é você. É você que precisa reconhecer Jesus e mudar as sementes que você tem plantado. É você que precisa reconhecer Jesus e ser a diferença dentro da sua casa, aonde você estiver. Se você parar para pensar em toda essa palavra, e se você olhar para a sua vida, você está parado no tempo, sim ou não? Quantas áreas dentro de você está parado no tempo? Quantas áreas dentro de você poderiam estar 1000 vezes melhor, mas não estão, porque você tem tentado da forma errada, você tem agido da forma errada, você tem lutado para fazer da maneira que você acha.
Muitas vezes o Senhor, Ele até tenta te colocar no caminho certo. Ele usa o seu líder, Ele usa pessoas para te dar um puxão de orelha. Né? Ele tenta ali situações, Ele permite as dificuldades para achando que você vai parar, pensar e enxergar que você está no caminho errado. Mas nós não conseguimos reconhecer. Nós não conseguimos dar o braço a torcer e falar: Senhor, me perdoa, mas eu preciso de você. Porque nós achamos que, né, como Sansão, quem já foi para o encontro, né, ouviu, sairei desse problema da mesma forma que eu saí daquele outro. Mas chega uma hora que não dá mais. Chega uma hora que nós não temos mais força. E aí é de duas uma: ou nós vamos depender do Senhor, ou nós vamos morrer e perder tudo aquilo que o Senhor, Ele construiu. Em João 15:3, para continuar e finalizar, em nome de Jesus. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca, morre, não serve para nada. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora. Próximo. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Próximo. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja... Aleluia! Tem coisas na sua vida que não aconteceu ainda, porque você não se organizou, porque você não se converteu. Como eu falei, talvez você esteja satisfeito, mas existe muito mais. Mas ainda não aconteceu porque nós não tomamos vergonha na cara para nos lançar e fazer aquilo que precisa ser feito, para permitir com que a palavra do Senhor ela gere raízes dentro de nós e gere a transformação que precisa acontecer. Não é simplesmente um dia, não é simplesmente um encontro, é permanecer no Senhor, é obedecer os mandamentos, é fazer da sua vida com Deus a principal escolha todos os dias. Você vai trabalhar, você vai ter o seu casamento, você vai ter o seu filho, você vai namorar, você vai fazer o que for preciso, você vai viver tudo isso. Mas em primeiro lugar você precisa entender que precisa ser o Senhor. Em primeiro lugar você precisa entender que precisa ser a vontade do Senhor, precisa ser as escolhas do Senhor. Para você viver tudo aquilo que Ele ainda tem para viver. Você precisa se lançar, você precisa chorar, você precisa se rasgar, você precisa obedecer a palavra. Não adianta todo culto a palavra, ela mexer com a sua emoção, mas sair daqui e nada mudar na sua vida. Você continuar sendo o mesmo. Você continuar semeando para a carne, né, como fala em Gálatas. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. O Senhor, Ele sabe que é difícil. O Senhor, Ele sabe que está difícil.
Mas você não pode desanimar. Você não pode parar no meio do caminho. Existe um alvo, existe um caminho, existe uma eternidade a ser alcançada. Você não pode desistir. Existem pessoas, coloca o tema que as pessoas estão embaixo. Cada fruto aqui representa uma renúncia sua. Cada fruto aqui representa uma decisão sua de não fazer a sua vontade, de não fazer aquilo que você acha que é correto, mas converter as suas vontades e as suas ações para a vontade do Senhor. E essas pessoas aqui embaixo são pessoas que olham para você e enxergam todos os frutos de mudança, enxergam todas as transformações, tudo aquilo que o Senhor está fazendo. E aqui o que elas estão buscando? Receber aquilo que você recebeu de Deus. Aqui pode ser os seus filhos, aqui pode ser as pessoas do seu trabalho, aqui pode ser os passageiros do Uber, aqui pode ser, não sei, a sua mãe, a sua família, pode ser pessoas que você nunca viu na sua vida, mas elas só vão ter espaço para colher esses frutos se você decidir se deixar ser transformado. Cada fruto aqui também pode representar a sua célula, que talvez ainda não existiu, ou que talvez você deixou morrer, que você deixou secar, que você não permitiu com que o Pai ele podasse, com que o Pai ele fizesse a limpeza, que ele fizesse todo o cuidado que só ele pode fazer, através da palavra, através dos seus líderes. Mas essa imagem, é essa imagem que nós temos que acordar e enxergar todos os dias. Porque essa imagem, ela representa o nosso Senhor. Nosso Senhor, ele é frutífero. O nosso Senhor é um Deus de paz. O nosso Senhor é um Deus de alegria. Não é a nossa alegria, como eu falei, de coisas, mas é a alegria de acordar todos os dias e saber que nós temos um Deus que intercede, que nós temos um Deus que se entregou na cruz para que nós pudéssemos ter vida dentro de nós, porque o que nós tínhamos antes não era vida. Pelo menos o que eu tinha antes não era vida, mas era morte, era destruição. E por muito tempo, e hoje ainda, no nome de Jesus, eu profetizo, nós já vivemos isso e nós vamos continuar vivendo. Mas para isso, nós precisamos viver a organização do reino. Nós precisamos respeitar os processos. Nós precisamos nos submeter à palavra. Nós precisamos conhecer a palavra, porque não tem como eu me submeter a algo que eu não conheço, a algo que eu nunca ouvi falar, a algo que eu só ouço os outros falarem, mas que não existe dentro de mim, que eu não coloco dentro de mim, que eu não me alimento dela. Talvez assim como eu, você já viveu grandes maravilhas e hoje talvez você olha e você vê que não está tão excelente como era antes. É porque nós não estamos buscando o Senhor na quantidade correta, nós não estamos buscando o Senhor da forma correta, nós não temos vivido o reino da forma correta, não que exista um método, não que exista uma regra, mas nós não temos feito o nosso papel de filhos, nós não temos feito o nosso papel de adoradores que adoram o Senhor nas suas casas, que estabelecem um reino sobre as suas famílias, que oram, que jejuam, que pagam um preço para que o reino ele tenha continuidade através das nossas vidas, em nome de Jesus. Eu queria chamar o louvor aqui. Para encerrar, como eu falei, talvez você chegou aqui cheio de guerras, cheio de circunstâncias, de contendas. Talvez você está aqui há muito tempo já desistido, em que você muitas vezes recebe a palavra e você olha e você fala, eu preciso mudar. Dessa vez eu não aguento mais, essa semana eu tomo uma atitude, essa semana eu faço algo para mudar, mas como eu falei, quando você sai da porta para fora, você se esquece. E toda essa mudança, tudo isso que a palavra fala com você fica para trás. Mas não existe método, não existe algo simples, algo natural a ser feito. O segredo está nos pés de Jesus. A mudança, a conversão, a transformação, os frutos, eles estão na presença do Pai. Eles estão na atitude. Porque para você mudar, exige uma atitude, exige um esforço, exige um preço a ser pago. Não é simplesmente esperar, não vai cair do céu.
Para você chegar até aqui, você precisou fazer um esforço de pegar o seu carro, de pegar um Uber, de pegar um ônibus. Você precisou decidir sair do conforto da sua casa, largar o frio, a televisão e vir buscar uma palavra para a sua vida. E o Senhor, Ele quer fazer. Mas você, né, tem que querer isso todos os dias. Não é só no domingo. Não é só na casa do Pai. Não é só no lugar onde a palavra é pregada. Mas é também no silêncio. No seu silêncio com o Pai. O Senhor, Ele também fala no silêncio. Porque muitas vezes nós queremos ficar falando, nós queremos pedir, nós queremos falar, nós queremos dizer como nós queremos, mas e nós ficamos tão assim, tão aflitos, que nós não damos espaço para o Senhor falar. O Senhor, Ele quer falar, igreja. O Senhor, Ele quer mudar, o Senhor, Ele quer gerar, o Senhor, Ele quer fazer acontecer sobre a minha e a sua vida. Mas a decisão dessa mudança, ela está dentro de mim e de você. A oportunidade, ela é minha e ela é sua. Tudo aquilo que Ele tinha para fazer, Ele já fez. Tudo que Ele tinha para entregar, Ele já entregou. Agora a atitude, ela precisa ser minha e ser sua. Fica de pé no nome de Jesus. Feche os seus olhos. Se conecte aos céus em nome de Jesus. Que tudo aquilo que o Senhor, Ele trouxe a sua lembrança, tudo aquilo que o Senhor, Ele foi ministrando ao longo da palavra, que seja uma semente que vai gerar frutos, que seja uma semente que não vai morrer quando você sair da porta para fora, mas que seja uma semente que vai transformar a sua vida, que vai te fazer reconhecer e enxergar tudo que está errado, tudo que desagrada ao Pai, tudo que é contra a palavra do Pai. Você precisa ser o maior interessado nessa mudança. Você precisa ser o maior interessado em fazer acontecer. Existe fé dentro de você. E é essa fé que move todas as montanhas que estão na sua frente, todas as barreiras. Nessa noite o Senhor, Ele abriu os nossos olhos, eu creio, no nome de Jesus. Mas nós precisamos reconhecer. Nós precisamos enxergar. Nós precisamos ser intensos e não satisfeitos com tudo que nós já vivemos, por mais que tenha sido bom. Nós precisamos olhar para os céus e ver a sua grandiosidade e falar: existe mais. Existe mais, família. Existe mais para acontecer sobre a sua vida. Independente de tudo, existe mais. Independente das dores, existe mais. Independente das dificuldades, existe mais, filho. Existe mais dentro de você, existe mais na presença do Senhor. Não se sinta satisfeito. Não seja satisfeito. Mergulha na plenitude do Senhor. Se aprofunda na excelência dEle. Clama a Ele por mais. Se esvazia do seu eu. Se esvazia do seu orgulho. Para de olhar para o lado. Para de olhar para trás. Para de olhar para as pessoas. Para de olhar para o erro das pessoas que estão à sua volta. Olhe para dentro de você. Olhe para o seu erro. Olhe para o seu pecado. Olhe para a sua palavra errada. Olha para aquilo que você tem feito que te afasta de Jesus. Mas acima de tudo, olha para aquilo que você não tem feito. Olha para toda a sua omissão, para toda a sua covardia. Você não é mais escravo do medo. Cristo te libertou, filho. Cristo te libertou, mas não é só te libertar, Ele quer te fazer uma nova criatura. Ele quer te fazer ser transformado de criatura, para que você seja chamado de filho. Você é filho. Você não é qualquer um, você é um filho amado. Você tem valor.
Senhor, Ele te ama. Ele tem ciúmes de você. Ele se importa com você. Mesmo que você se esqueça dele ao longo dos seus dias, Ele nunca se esqueceu de você. Se entrega a Ele. Muda as suas atitudes, filho. Se permita ser tocado pelo Espírito Santo nessa noite. Se permita ser abraçado por Jesus nessa noite. Se lance aos pés dele. Se humilhe. Se humilhe. Se arrependa nessa noite. Fala para ele o que você está sentindo. Fala para ele o que você reconhece que tem errado. O que tem de errado dentro de você. Fala para ele as mudanças que você reconhece que precisam acontecer. Abra o seu coração. Não se prenda à letra de louvor. Não se prenda à melodia, à música. Existe algo aqui que é mais importante do que qualquer coisa. É Jesus. Jesus, Ele veio aqui para te ouvir. Jesus, Ele está aqui porque você está aqui. Dê importância a Ele. Abra o seu coração para Ele. Adore a Ele com a sua renúncia, em nome de Jesus.